Salve galera, tudo bom? Professor Eduardo, para a gente continuar aí falando um pouquinho sobre a nossa trigonometria, né? A gente já vem em alguns vídeos, algumas aulas aí passando alguns conceitos, algumas ideias das relações trigonométricas. E hoje é um pouquinho mais suave, que eu quero dizer, porque é um pouco mais curto, né? Mas não que seja simples, tá? A gente precisa tomar um certo cuidado nessa aula de hoje. Eu quero falar um pouquinho sobre identidades trigonométricas. A definição pode ser que assuste um pouco, mas a forma de resolver, até que não. São um pouco de técnicas de demonstrações, na verdade. Então, o que diz a nossa definição sobre identidades trigonométricas? O seguinte: sendo f e g duas funções na variável x, dizemos que a igualdade f de x é igual a essa função g de x é uma identidade, desde que f seja igual a g, para qualquer valor alfa pertencente a um conjunto que a gente vai definir para essa função trigonométrica. Então, na verdade, o que eu estou dizendo? O que eu quero dizer? Eu quero provar que uma função f vai ser igual a essa função g trigonométrica. E aí a gente tem algumas técnicas, a gente tem algumas relações de como provar isso, né? Que uma função seja igual a outra. Alguns exemplos que eu coloquei aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. A gente conhece isso como relação fundamental da trigonometria. Professor, mas quem que é f e quem que é g? Você pode falar que f é seno ao quadrado mais cosseno e a função g é uma função constante igual a 1. Tá? Aqui vai do que você denomina de nome. Né? Ó, isso aqui eu posso falar que é a função f e isso aqui é a minha função g. Então eu quero provar que essa função f sempre vai ser igual a g para qualquer valor de alfa que eu escolha. Qualquer valor que eu colocar aqui no lugar de x, isso sempre vai ser igual a 1. Quer ver como funciona? Ó? Se eu pegar x igual a 30 graus, fazer em graus aqui para ficar mais fácil. O que vai acontecer? Ó, eu vou ter seno ao quadrado de 30 mais cosseno ao quadrado de 30. E eu quero que isso seja igual a 1. Então eu vou calcular e verificar se isso vai dar 1. Seno de 30 vale meio. Meio ao quadrado, mais cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. E isto ao quadrado. Aí olha só, meio ao quadrado dá 1 quarto. Mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado dá 3 sobre 4. E 1 quarto mais 3 quartos é 4 sobre 4, que é justamente 1, que é o valor que a gente já tinha previsto aqui, tá bom? Isso valeu para o 30. Mas quando eu coloco em valor de x, significa que eu posso colocar qualquer outro valor, qualquer outro arco trigonométrico aqui, que isso sempre vai ser igual a 1. Você pode testar para 45, 60, 90, o ângulo que você quiser. Desde que você conheça o valor dele, a medida dele, isso sempre vai dar igual a 1. Então a gente consegue garantir que isso é uma identidade trigonométrica, uma identidade entre funções aí, tá bom? Vamos um outro exemplozinho, ó. X mais x igual a 2x. Ah, professor, isso é óbvio, né? Eu sei que é óbvio. Isso significa que qualquer valor que eu colocar aqui, isso sempre vai ser o dobro. Aqui a gente não precisa colocar em termos de arcos trigonométricos. Você pode colocar para qualquer valor real. Se eu escolher x igual a 2, por exemplo, vai ficar assim, ó. 2 mais 2. E quem que é 2 mais 2? Não é 2 vezes 2? Que é igual a 4. Olha aí, ó, 2 vezes 2, que é o valor que eu escolhi para x. Então está provado que isso é sempre uma identidade trigonométrica. Se eu escolher x igual a 3, vai ficar assim, ó. 3 mais 3, que é igual a 2 vezes 3. Que a gente sabe que isso é igual a 6, mas eu quero mostrar que isso é sempre igual ao dobro do valor que você está atribuindo a x. Então isso aqui também é uma identidade para nós, uma identidade entre funções. Tá? Essa função x mais x é a mesma coisa que eu escrever 2 vezes o x. Então a nossa aula vai ser para provar esses tipos de situações dentro da trigonometria. Essas relações para nós já são conhecidas. Agora eu quero mostrar algumas coisas envolvendo a parte trigonométrica para ti. Alguns exemplos de que não acontece a identidade. Se a gente pensar aqui, ó, x sobre x é igual a 1. Professor, por que isso não é uma identidade? Qualquer coisa dividido por qualquer coisa é sempre igual a 1. É verdade, desde que esse cara não seja quem? Não seja zero. Necessariamente x tem que ser diferente de zero. Como eu não restringi, eu não posso falar que isso é verdadeiro. E se eu colocar zero aqui, ó, se x for igual a zero, vai ficar zero sobre zero.
Ah, professor, mas isso é igual a 1, porque qualquer coisa dividido por qualquer coisa dá 1. Não. 0/0, isso aqui é uma indeterminação. Indeterminação. E aí a gente não consegue falar que é 1. Portanto, isso aqui não é uma identidade para nós. Não vale dizer que isso aqui é uma identidade trigonométrica. Trigonométrica não, perdão. Uma identidade real dentro de duas funções, tá bom? Da mesma forma, raiz quadrada de x ao quadrado, eu não posso dizer que é x, se eu não restringir o valor desse x, se eu não restringir o intervalo dessa resolução. Professor, como assim? Não é só cortar a raiz aqui, ó, com ao quadrado sempre vai dar x? Não é assim que funciona. Pega, por exemplo, x igual vamos colocar aqui 4. Então vai ficar a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2 elevado ao quadrado, certo? Aí você fala, ó, o professor acabou de errar, né? Eu posso cortar esse cara, vai dar 2. Então raiz quadrada de x é o próprio x. Beleza. Funcionou por 4, porque ele é um valor positivo. Agora, olha só se eu pegar o x igual a menos 3. Como que vai ficar? Ó, raiz quadrada de menos 3 ao quadrado, certo? Perdão, aqui eu tinha que ter escolhido o 2, né? E não o 4. Vai ficar assim, ó. Deu uma confundidinha aqui. A gente faz de conta que isso não aconteceu. Pronto, tá tudo certo. Então olha aqui, x igual a menos 3, então isso aqui é raiz quadrada de menos 3 elevado ao quadrado. Aí você fala, funcionou para o cara de cima? Então funciona para o cara de baixo, né? Aí você faz isso e me responde que isso é igual a menos 3. Pô, velho, se você está falando que uma raiz quadrada de um número é um cara negativo, me desculpe, mas aí a gente tem que voltar lá no maternal menos 5. Isso não pode acontecer nunca. Tá? Uma raiz com de índice par nunca vai dar um valor negativo. Por isso que esse cara não é uma identidade entre funções, desde que a gente não tenha restringido esse domínio, essa condição de onde esse cara está existindo, tá bom? Então isso aqui também é um exemplo de uma coisa que não pode acontecer. A gente não pode simplesmente cortar a raiz com o expoente se a gente não sabe quem é o valor do x que está aqui dentro, tá? Então 2 exemplozinhos de identidade, 2 exemplos de não identidades para você. Aí agora a gente vai começar a trabalhar, mesmo para valer, em cima das identidades trigonométricas que eu quero te mostrar. Então, olha esse primeiro exemplo. Tangente de x mais cotangente de x, e eu quero mostrar que isso é igual a secante de x vezes cossecante de x. Ah, pô, professor, não entendi nada. Eu sei. Mas olha só, repetindo. A primeira técnica de demonstração para nós. Eu vou pegar esse membro do lado esquerdo, que a gente vai chamar de primeiro membro, eu vou desenvolver ele. E eu quero chegar que esse membro é igual a este cara aqui, tá bom? Eu quero chegar nesta relação. E aí percebe que eu já restringi o nosso domínio. No meu domínio, o meu seno de x não pode ser zero e nem o cosseno de x. Isso vai ajudar na hora que a gente estiver demonstrando ali, eu vou comentar isso na hora. Então vamos lá. Eu vou pegar apenas o meu lado esquerdo aqui, ó. A tangente de x mais a cotangente de x. Lembrando que o meu objetivo é chegar nisso, é chegar nesse lado direito. Quem que é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Beleza. Quem que é a cotangente? A cotangente é o inverso da tangente. Então, só escrever isso aqui ao contrário. Ela é cosseno sobre seno. Muito bem. Seno e cosseno, aqui eu tenho uma soma de fração com denominadores diferentes. Eu preciso de um MMC, de um mínimo múltiplo comum. Quem vai ser esse mínimo múltiplo comum? Ah, professor, eu sabia para calcular para 2 e 3. Agora, para cosseno e seno, eu não sei. Então, vamos lá. Se fosse 2 e 3, o mínimo múltiplo comum seria 6, que é o produto entre 2 e 3. Olha só que legal. Então, como eu não sei os valores, quem vai ser o mínimo múltiplo comum? O produto entre eles. Então, você escreve aqui, ó, cosseno de x vezes seno x. Pronto, esse é seu mínimo múltiplo comum. Agora, cosseno vezes seno dividido por cosseno, sobra seno. Vezes seno, seno ao quadrado. Professor, calma lá, não foi. Olha só, vou fazer aqui do ladinho. Lembrando qual que é a regra do mínimo múltiplo comum. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima.
Então, eu vou pegar aqui, ó, esse cara, que é o nosso mínimo múltiplo, cosseno vezes seno, dividido por cosseno, que é o meu denominador lá. Muito bem. Como o cosseno é diferente de zero, eu posso fazer essa continha. Então, cosseno dividido por cosseno dá 1, e 1 vezes seno é seno x. Legal. Então, isso dividido por cosseno deu seno. E aí, seno vezes seno, seno ao quadrado. Beleza? Mais, mesma ideia agora, ó. Cosseno vezes seno dividido por seno vai dar quem? Vai dar cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Professor, não entendi. Então monta dessa mesma forma aqui, ó. Faz esse esqueminha separadinho, que você vai chegar na sua resposta cosseno ao quadrado, tá bom? Segue o modelo que eu resolvi aqui, ó, meu rascunhozinho. Muito bem. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Opa, pera lá. Isso aí é uma relaçãozinha conhecida pra gente. Professor, não conheço não. Conhece sim. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, volta aqui para mim no comecinho do quadro, ó. Não é uma identidade trigonométrica? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é sempre igual a quem? É sempre igual a 1. É a nossa relação fundamental. Voltando para cá, ó, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, eu posso substituir esse cara por 1. Então vai ficar 1 sobre cosseno vezes seno. Como isso aqui é um produto, eu posso escrever esse cara dessa forma. Ó. 1 sobre cosseno vezes 1 sobre seno. Certo? Que é a mesma coisa. Como é um produto, eu posso desmembrar essa fração. E quem que é 1 sobre cosseno? Professor, 1 sobre cosseno é a relação inversa do cosseno que a gente chama de secante. Muito bem. Secante de x. Quem que é 1 sobre seno? É a relação inversa do seno, que a gente chama de cossecante. E olha só aonde que a gente queria chegar. Secante vezes cossecante. Aonde a gente parou? Secante vezes cossecante. Pronto. Está mostrado que tangente de x mais cotangente de x é uma identidade trigonométrica que é igual a secante de x vezes cossecante de x. Não precisa atribuir valor, não precisa fazer nada disso. Eu só preciso desenvolver esta relação e chegar onde eu quero, que era no secante vezes cossecante. Enquanto você anota, vou apagar aqui meu lado esquerdo e passar o próximo exemplo para a gente resolver. Muito bem, vamos lá para o nosso próximo exemplozinho. Ó. Diz cosseno de x vezes tangente de x, isso tem que ser igual a cossecante de x vezes seno x. Beleza. Esse seno ao quadrado. Seno ao quadrado. Então, considerando que as condições, as restrições de domínio sejam satisfeitas, tá? Para a gente não ter que ficar se preocupando, sempre o nosso denominador vai ser diferente de zero, já estou supondo isso. Eu quero mostrar que esse cara é igual a esse cara. Ali eu fiz da seguinte maneira, eu peguei o lado esquerdo e desenvolvi com a intenção de chegar no lado direito. Beleza. Posso fazer isso aqui? Posso. Também é uma forma de resolver. Só que agora eu vou resolver de uma outra forma, para você conhecer uma maneira alternativa, que é a seguinte. Eu vou considerar isso aqui como F, considerar isso aqui como G. Beleza? Então o que eu tenho? Eu tenho F igual a G. Uma outra maneira que a gente tem de mostrar essa identidade trigonométrica é fazer o seguinte, trazer todo mundo para um lado só. Então vai ficar F menos G. E quando eu faço isso, o sinal que esse cara tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a zero, né? Porque esse G eu trouxe para cá. Então o que eu vou fazer? Vou pegar esse cara, menos esse. Se o resultado der zero, beleza, valendo. Sinal que é uma identidade trigonométrica. Então vai ficar assim, ó. Cosseno de x vezes tangente x menos cossecante de x vezes seno ao quadrado de x. E isso tem que ser igual a zero. Professor, não deu zero. Não tem problema. Tá? Não é uma coisa que é impossível de acontecer.
Se não deu zero, é sinal que esse cara não é identidade. Tá? É um item falso no caso. Tá bom? Então vamos lá. Cosseno, não tem muito o que eu fazer, é o próprio cosseno. Tangente, eu sei que é seno dividido por cosseno. Menos cossecante. Cossecante é o inverso do seno. Vezes seno ao quadrado. Olha que bonitinho. Cosseno. Lembrando que embaixo do cosseno aqui eu tenho 1, né? Então, cosseno dividido por cosseno dá 1. E 1 vezes seno é o próprio seno. Aqui, seno ao quadrado dividido por seno, sobra quem? Sobra seno. E uma coisa menos ela mesma, zero. Pronto. Mostramos que esse cara também é uma identidade trigonométrica por um outro artifício, por uma outra técnica. Tá bom? E aí o terceiro modelinho de identidade trigonométrica que eu vou passar para você é essa daqui. Ó. Deixa eu só apagar aqui rapidinho, enquanto você assimila, absorve tudo esse negócio aí. É simples? Não, eu sei que não é simples. Mas a gente precisa para poder dar continuidade na nossa sequência do conteúdo aí, tá bom? Não me xingue, não me odeie, mas é um mal necessário. Eu não tenho como pular essa parte. E aí o terceiro exemplo, terceira situação que eu quero mostrar é o seguinte. Secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado. Essa talvez seja pior na hora da gente mostrar. Não na hora de resolver, mas é aquilo que a gente chama, que você fala que tem que ter um estalozinho na hora de resolver isso. Secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado, eu posso tentar aplicar as duas primeiras técnicas, sem problema algum. Porém, o meu objetivo aqui é mostrar todas as alternativas que você tem. E a terceira maneira que você consegue resolver uma identidade trigonométrica é partindo de uma identidade trigonométrica e chegar nisso. É uma terceira forma. Eu vou pegar uma outra identidade que eu já conheço e desenvolver ela com o intuito de chegar aqui, tá bom? E aí vai ficar assim, ó. Qual uma identidade trigonométrica clássica que a gente sabe, que a gente aprendeu? A primeira relação, a relação fundamental. Relação fundamental da trigonometria, que diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Beleza? Isso é uma verdade. E aí eu vou partir dela e vou tentar chegar nesta relaçãozinha que foi pedida. Então vamos lá. Para fazer isso, eu vou ter, aí é o que eu estou falando que a gente tem a sacada que a gente tem que ter, né? Eu vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Olha só, então eu vou pegar aqui, ó, esse membro eu vou dividir por cosseno, esse membro eu vou dividir por cosseno, e esse carinha eu também vou dividir por cosseno. E aí vai ficar assim, ó. Seno dividido por cosseno é tangente. Como está ao quadrado? Tangente ao quadrado. Mais cosseno dividido por cosseno dá 1. E isso é igual a 1 sobre cosseno. Mais 1 sobre cosseno é o inverso do cosseno, que a gente chama de secante. Como está ao quadrado, secante ao quadrado. Olha aí, ó. 1 mais tangente ao quadrado igual a secante. 1 mais tangente ao quadrado igual a secante. Está demonstrado a nossa identidade trigonométrica de forma simples, direta. Talvez você olhe e fale, nossa, essa é bem mais fácil. É mais fácil a conta. Mas aí você tem que lembrar que você tem que partir dessa sacada aqui, ó. Professor, e se eu tivesse dividido por seno? Também vai dar uma identidade trigonométrica. Então deixa para você fazer em casa aí. Da mesma forma que eu dividi por cosseno, faça agora dividindo todo mundo por seno, que você vai chegar numa outra relação verdadeira para qualquer valor que você atribua a x. Tá bom? Fica de tarefinha para você aí. Então, repetindo, é fácil? Não. Não é fácil. Essa parte de trigonometria, ela é um pouco confusa, talvez, para quando a gente começa a estudar isso, tá bom? Mas é muito legal, é muito gostoso depois que a gente entende. Isso se torna maravilhoso, tá? Talvez você possa ser professor exagerado. Não, você vai ver. Se você entender, você vai achar bacana também, tá bom? Então eu paro por aqui, para daí na sequência a gente começar a falar sobre soma de arcos, que é uma das partes mais importantes que a gente tem da trigonometria, tá? Então valeu, muito obrigado
e até a próxima.